Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem nesse momento. Quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração e espero em Deus que ela possa impactar, a sua alma, o seu espírito e vos aproximar mais do Senhor. Você que está afastado, você que talvez esteja nesse momento desanimado, triste, cabisbaixo, ergue a cabeça, Ouve essa mensagem, deixe ela entrar em seu coração, deixe Jesus trabalhar na sua vida hoje. De antemão eu quero aqui pedir desculpa aos irmãos pela demora, de estar aqui trazendo novos vídeos, novas mensagens, do Senhor à sua vida. Sei que não é desculpa, mas o trabalho circular tem me prendido muito, em meio a esses problemas, essa pandemia e tudo mais. Apesar que isso não é desculpa, na verdade a palavra do Senhor diz que devemos pregar em tempo e fora de tempo. Então eu vou me esforçar mais no Senhor para estar trazendo mais vídeo, mais mensagem aqui, para que assim o Senhor possa continuar falando não só comigo, mas também com você aí em casa, tá bom? Quero trazer uma mensagem aqui que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Abra sua Bíblia aí e me acompanhe nessa caminhada aqui, onde vamos estar lendo alguns pontos importantes, ainda mais que hoje é a quinta-feira santa, como é de costume, uma tradição. Amanhã é sexta-feira santa, você já deve estar preparando aí sua Páscoa. Então que essa mensagem possa entrar no seu coração, para que você tenha uma sexta-feira santa abençoada com a sua família aí, e a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua casa. Amém? O título da minha Bíblia aqui está: O sofrimento por Cristo e o privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então veja que o apóstolo Pedro, ele já começa o título, nos falando sobre o sofrimento por Cristo é um privilégio glorioso. Você que é crente, você que é cristão, sofrer pelo nome de Cristo é algo maravilhoso, extraordinário, pois ele te escolheu para levar o nome dele, para ser assim um mensageiro do Senhor, um filho de Deus. Então, se sofremos por Cristo, de fato, seremos glorificados com Ele, porque assim como Ele sofreu, padeceu e hoje é glorificado no Pai, nós seremos glorificados com Ele, na sua vinda, na sua busca pela igreja. Então, ele diz que esse fogo que arde, que surge no meio de nós, destinado a provarmos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, sabe? Esses problemas, essas situações que estão se levantando em seu meio, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você ora, você busca, você jejuma e parece que cada vez mais está ficando difícil, cada vez mais vem problema, cada vez mais vem provações, dificuldades. Tudo isso, irmãos, exultai, glorificai o nome do Senhor. Porque se você está fazendo a coisa certa, se a sua consciência lhe diz que você está fazendo a coisa certa, você tem orado, você tem lido a palavra, tem jejuado, e ainda assim parece que está vindo tudo contra você, é sinal de que você está sendo aprovado por Deus. É sinal de que Deus está glorificando o nome dele na sua vida. Então é normal que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Seria estranho, irmão, se eu e você estivéssemos fazendo tudo certo diante de Deus e parecesse como se estivéssemos numa grande bonança, numa calmaria. E não é assim. Porque de fato, de verdade, se nós estamos incomodando o inferno, o diabo vai se levantar mesmo, ele vai tentar de tudo para te parar, para mim parar, para parar a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor. Então não deixe que isso aconteça. Veja o que o apóstolo Pedro diz para mim e para você no versículo 13, ele diz que, pelo contrário, nós devemos nos alegrar na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, quando o Senhor, vier na sua glória, nós seremos com ele também glorificados e seremos alegres, felizes por aquele momento. E esse sofrimento que hoje eu ou você estamos passando, já não vamos nem lembrar que existe.
porque o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor ali nesse momento vai nos dar a calmaria, né, a alegria de podermos viver aquele grande dia, onde muitos que receberam a oportunidade não vão conseguir ver, porque desprezaram. Ele vai continuar falando para mim e para você: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Ele está falando que se pelo nome de Cristo nós somos maltratados, injuriados, né, perseguidos, né, devemos glorificar o nome de Deus, porque sabemos que o Espírito de Deus repousa em nós. Mas aquele que sofre, não devemos antes sofrer como um malfeitor, porque aquele que faz o mal, pratica a maldade, faz a coisa errada, mente, engana, rouba, faz tudo aquilo que desagrada a Deus, com certeza esse vai sofrer as consequências. Então, se ele está sofrendo por ele ser um malfeitor, por ele ser uma pessoa corrupta, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa que humilha os outros, e ele vir sofrer o dano, então ele está apenas pagando o que ele fez. Mas se eu e você não fizemos nada disso, pelo contrário, estamos nos esforçando para fazer a coisa certa e ainda assim estamos sendo humilhados, maltratados, né? Devemos glorificar a Deus, porque de maneira nenhuma seremos envergonhados, porque o Espírito do Senhor repousa sobre nós e a justiça de Deus está sobre nós. E no tempo certo, na hora certa, Deus vai nos recompensar e vê em nós o nosso esforço, né? Para que isso não venha acontecer, a humilhação não venha acontecer na minha vida, nem na sua vida. Por isso devemos rever a nossa caminhada com o Senhor. Como está sendo a sua caminhada com Cristo? Será que de fato você tem sido um bom cristão no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa? Será que de fato você tem honrado o título de cristão, o título de filho de Deus? Ou você tem sido como aqueles muitos crentes que se dizem ser crente na igreja, que glorifica a Deus, louva ao Senhor, exalta, pula, canta, fala em línguas, mas no seu trabalho você é rude, maltrata os outros, humilha os outros, fala mal dos outros, mente para tentar ganhar vantagens, sendo que tudo isso quem está vendo é o Senhor. A Bíblia diz que não adianta eu querer mentir, porque eu não vou estar mentindo para Deus, eu vou estar mentindo para mim mesmo, me enganando, sabe? A minha vida, quando eu vivo enganando os outros, mentindo para mim e para os outros, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou vivendo uma vida de mentiras. Se eu de fato creio na vinda de Cristo, se eu creio que de fato Ele vai vir me buscar, então eu tenho que temer todos os dias. O que eu vivi ontem, o que eu passei ontem, o que eu planejei ontem já não conta mais para o Senhor. O que conta para o Senhor é o agora, é o hoje, é o momento agora. Se Jesus voltar agora, como está o seu coração? Como está a sua conduta com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Veja que no verso 17 ele diz: porque a ocasião de começar o juízo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eu vou ler de novo do verso 16 para que você entenda melhor. Ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja que é maravilhoso isso. Ele fala que eu e você, se nós sofrermos como cristão, não devemos nos envergonhar, mas antes glorificar a Deus com esse nome, cristão. É forte isso, irmãos. Tem muitos hoje que se dizem ser cristão, mas estão brincando de ser crente. Entenda,
Você que hoje vai à igreja, você que conhece a palavra de Deus, você que diz que é um pregador, você que louva, você que tem um cargo, que é um missionário, que é um evangelista, não brinque de ser cristão. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser Satanás. Não brinque com a sua vida, não brinque com a sua alma ou com a sua salvação. Muito menos brinque com o evangelho de Cristo, porque o fim está próximo. O espírito da apostasia já está aí. Muitos apostatando da palavra do Senhor, da fé, apostatando daquilo que é sagrado, o evangelho de Cristo. Daniel profetizou e disse que no final dos tempos aumentaria o saber, né? E Jesus, falando em Mateus 24, ele diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriariam. E veja só o que nós estamos vendo nas igrejas hoje. Muitos pastores, evangelistas, missionários, obreiros, membros, né, se corrompendo, né, e fazendo outras pessoas se corromperem por causa das suas má conduta. Onde muitos que queriam ir à igreja, vendo a conduta de certos cristãos, dizem assim: eu vou para a igreja para ser como esse daí? Eu vou para a igreja para ser como essa daí? Que fala mal dos outros, faz fofoca dos outros, mente, rouba, faz tudo isso? Eu vou para esse daí para ser como esse dessa empresa que se diz ser crente, mas só maltrata os outros, humilha os outros, faz tudo errado com os outros e tá tudo bem? Vai para a igreja lá, louva a Deus e tá tudo certo. Ou porque o dízimo, a oferta dele é grande, Deus vai olhar só para o dízimo e oferta? Irmãos, não. De Deus não se zomba. Deus não faz acepção de pessoas, não. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Entenda isso. O pai, ele corrige ao filho que ama. Então, se Deus tem te corrigido e mesmo assim você não tem dado crédito à correção do Senhor, cuidado, porque pode ser um perigo muito grande para a sua alma, para a minha alma. O Senhor diz em sua palavra: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Veja que eu falei no começo do vídeo que íamos falar um pouco, né, dessa quinta-feira santa, dessa sexta-feira santa que está para chegar, onde muitos vivem o ano todo praticando aquilo que desagrada a Deus, fazendo as coisas erradas. Não vou aqui falar de religião, porque religião não salva ninguém. Estou falando do ser humano, a criatura, filho, servo, né, a qual o Senhor criou para ser sua imagem conforme a sua semelhança, para adorar o Pai. E muitos se desviaram nos seus próprios caminhos, né? E hoje, ao chegar a quinta-feira santa, diz: amanhã eu não posso comer carne, eu não posso beber isso, eu não posso fazer aquilo outro. Por quê? É sexta-feira santa. Mas será que Deus está preocupado com o que tu vai comer, ou com o que tu vai beber, ou com o teu coração? Que adianta você não comer carne na sexta-feira ou na quinta-feira, mas brigar com um, xingar outro, falar mal de outro, criticar o outro? Será que Deus está preocupado com o que eu e você comemos para alimentar o corpo? O corpo, ele vai ser destruído, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Esse corpo, ele será destruído. E ele voltará ao pó, porque ele é pó e por pó voltará. Deus está preocupado com a tua alma, com o teu coração. Não é com aquilo que tu come ou deixa de comer. Onde muitos dizem: ah, mas se eu comer a carne, eu comer carne com sangue, eu estou comendo a carne de Cristo, o sangue de Cristo. Entenda, meu irmão. Isso não tem nada a ver. A palavra do Senhor diz que ele diz que o corpo dele e o sangue dele de fato era comida e bebida. E nós fazemos isso simbolicamente ao participarmos da ceia, quando comemos o corpo e o sangue de Cristo. Porque ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu para mim e para você. E a Páscoa representa aqui, eu até separei alguns versículos aqui, né? Em Deuteronômio 16, 1:8, fala que a Páscoa era uma festa em que os israelitas comemoravam a libertação dos seus antepassados da escravidão no Egito. Cai no dia 14 de Nissan, que era o mês lá onde eles falavam, mais ou menos no dia 1º de abril. Né? E aí no Brasil pegaram isso, colocaram o dia mais ou menos no mês de abril, para celebrarem a Páscoa. Né? Em hebraico, o nome dessa festa é Pesach. A festa dos pães asmos era um prolongamento da Páscoa. Né? O apóstolo Paulo, em Coríntios 5, 7 e 8, né? Capítulo 5, versículo 7 a 8, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato,
sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então a Páscoa hoje representa a libertação nossa dos pecados, a qual Cristo nos libertou. Ele veio como um cordeiro imaculado, sem defeito, e morreu por mim e por você, para que eu e você hoje tivéssemos esse privilégio de conhecer a Cristo, nosso Senhor, de conhecer o Pai, o Criador, e podermos morar no céu com Ele. Mas você tem dado crédito para isso? Você tem procurado conhecer quem era Cristo? Ou você tem se deixado levar só apenas pelos ensinamentos que tu ouviu, que você ouviu do seu pai, da sua mãe quando criança? E para isso foi o suficiente para você? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem te liberta não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o papa. É Jesus Cristo. Esse é quem nos liberta de toda a maldade, de todo o acúmulo, de corrupção, de inveja, de malícia, de tudo isso. É o Senhor que nos liberta. Entenda que quando a palavra do Senhor nos chama de santos, porque somos de fato santos em Cristo Jesus, é porque santo significa separado do pecado. E o separado do pecado quer dizer o quê? Quando a palavra do Senhor diz que ao descermos as águas, e recebermos o batismo, nos transformamos em uma nova criatura, quer dizer que a partir daquele momento eu devo viver em novidade de vida, quer dizer o quê? Que eu vou prosseguir em viver uma vida a qual eu não vivia antes, procurando não roubar, ou não matar, ou não prostituir, ou não mentir, ou não enganar, ou não adulterar. Tudo isso ficou no passado. E eu estou buscando uma novidade de vida, onde eu me esforço para fazer algo que agrada a Deus e não a mim. Onde cada dia mais eu vou matar o meu corpo aqui na terra e deixar que o Espírito vivifique o meu corpo, para que Cristo seja glorificado em mim. E nisso, cada vez mais, eu vou me tornando um cidadão do céu. Entenda que a igreja, muitos dizem assim: eu não vou para a igreja, você se acha muito santo. Pelo contrário, meu irmão, a igreja é lugar de pecador. Porque nós vamos lá para buscarmos a remissão dos nossos pecados. Reconhecer que de fato somos carentes e necessitados da presença de Deus. Somos carentes e necessitados do amor de Deus. E por isso eu e você devemos entender que não é o que como, nem o que bebo que me condena, e sim aquilo que falo ou o que faço. O Senhor disse em sua palavra que o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai para o ventre e é lançado fora, mas sim o que sai, porque o que sai do coração. Então como está o teu coração? Será que você hoje tem orado por alguém? Será que você hoje tem agradecido a Deus pela sua vida? Será que você hoje tem intercedido por alguém? Tem perdoado alguém que te machucou? Então entenda que o Senhor te ama e te escolheu para morar no céu. Mas cabe a você decidir isso. Deus nos deu livre-arbítrio, sim. Mas Ele quer que eu e você entenda que Ele não vai me obrigar a ir para o céu. Mas também não vai me obrigar a ir para o inferno. Ele colocou 2 caminhos para que eu decida para onde eu quero ir. Se é para o céu ou se é para o inferno. Ele disse: eis que eu coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas ele ainda sugere, agora eu te digo, eu te aconselho que escolha o caminho da vida, o caminho da bênção. Olha, Deus ainda nos proporciona uma opção para escolhermos o caminho da bênção e não da maldição. Mas muitos, querendo seguir os seus próprios conselhos, preferem o caminho da maldição. Então, irmãos, veja que ele vai continuar no verso 19. Perdão, ainda no verso 18 ele diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e sim o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, meu irmão, se é com dificuldade que o justo é salvo, entenda, você que se diz ser cristão, que se diz ser crente. Se é com dificuldade que eu e você alcançamos o reino de Deus, onde se achará o ímpio?
E muitas das vezes esse ímpio não é aquele que está lá fora, o gentio que ainda não conhece a palavra, não. É eu e você que já estamos caminhando com Cristo. Que já dizemos ser crentes, que já falamos por aí o testemunho dizendo que somos crentes. Cuidado que o Senhor falou na palavra dele, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem porém vem o escândalo. Porque é melhor que lhe atire uma pedra, amarre uma pedra ao seu pescoço e lhe atire no fundo do mar, aquele que lhe vem o escândalo, do que fazer qualquer um desses pequeninos tropeçar. Então, se a minha vida, a sua vida como cristão, como crente, faz algum desses tropeçar na palavra, não chegarem até Deus por causa de mim ou por causa de você, então a alma dele será cobrada de mim e de você, meu irmão, minha irmã. Então ele ainda continua, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se eu e você mesmo assim sofremos, né, fazendo a vontade de Deus, continue encomendando a sua alma ao fiel Criador. Na oração, no jejum, na consagração, na santificação, na leitura da palavra. Porque assim o diabo não terá poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Porque Deus te concede a vida eterna. Eis que Deus quer que nem por sordida ganância, mas de boa vontade, eu e você nos aproximemos de Deus, não por sordida ganância, mas de boa vontade. Que eu não me aproxime de Deus por interesse, esperando receber algo, mas eu aproxime por amor, por necessitar Ele na minha vida. Como ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você que hoje tem autoridade, que é um ministro, que é um pastor, que é uma autoridade no seu trabalho, na sua empresa, entenda, olha o que ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Seja um modelo, meu irmão, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua empresa, seja um modelo. Uma pessoa que os outros vão querer seguir, uma pessoa que os outros vão querer conhecer o Deus que você serve. Mas se você for arrogante nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua pregação, isso não vai levar o rebanho de Deus até o Senhor. Por causa de quem? De mim e de você. Então nós devemos ser um modelo. O apóstolo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o peso que ele trouxe para ele. E se ele não estivesse imitando a Cristo, como de fato Cristo queria que ele imitasse, e o povo seguisse ele naquele conselho, o que seria daquele povo? Mas veja como Paulo foi um exemplo de cristão, ao ponto de escrever tantos livros no Novo Testamento, por mostrar o seu exemplo como cristão, sendo que no passado ele era um perseguidor da igreja. Pessoas que aprendiam, aprisionavam, batiam nos cristãos. E Deus o trouxe para ele, e ele se fez modelo, se entregou por inteiro a Jesus Cristo. Então não viva pela metade, meu irmão. Não põe um pé na igreja e outro no mundo. Não pense que o Senhor Jesus não está te vendo, porque Ele está te vendo. E na hora certa, no momento certo, Ele vai te exaltar ou te dar repreensão. Se é que Ele não já te deu a repreensão, se é que Ele não já te deu a oportunidade, para mim e para você. Então devemos vigiar nessa oportunidade para que não venhamos padecer com os nossos pecados. Para finalizar, ele diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aleluias! O Senhor tem uma coroa preparada para você. O Senhor tem uma coroa preparada para a sua casa, através de você. Se Jesus te chamou, é porque Ele quer que você seja o modelo da sua casa e da sua família, da sua empresa, da sua igreja. Mas não desanime, porque tempos difíceis estão vindo aí. Mas o Senhor conta com você, conta comigo, para levarmos um verdadeiro rebanho de Deus até Ele. Porque muitos lobos têm saído aí com pele de cordeiro, vivendo e pregando um evangelho mentiroso, facilitador e enganador, levando multidões ao inferno. Não seja um desses. Leve as pessoas até Cristo. Leve as pessoas até a cruz, até o pé da cruz. Fale que ele deve tomar sua cruz e seguir a Cristo. Não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração.
Então você que está afastado hoje, você que está desanimado hoje, você que diz que não queria mais ser um cristão, que não queria mais viver para Cristo, por causa das coisas que te aconteceram, eu te digo, ergue a tua cabeça e olha para o céu, que é de onde vai vir o teu socorro. Ele vai trazer uma coroa de glória e pôr na sua cabeça. E aquela vergonha ele vai tirar. Então não permita que o diabo te engane, te ilude, fazendo você acreditar que o mundo é melhor, que não é. O mundo não tem nada a te oferecer. Então não saia da igreja por causa do homem. Porque aquele que sai da igreja por causa do homem, ele nunca entrou na igreja por causa de Deus. Mas aquele que fica na igreja por causa de Deus, ele de maneira nenhuma vai sair por causa do homem. Mas a igreja que eu estou falando é a igreja de Cristo, não é a placa não. Porque tem muitos aí pregando prosperidade, pregando campanhas e isso e aquilo outro que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é tomar sua cruz e seguir ele. E assim você verá a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Deixo aqui essa mensagem e que Deus vos abençoe. Espero que você possa assistir essa mensagem aí, compartilhar com seus amigos, contatos, WhatsApp, Facebook. Compartilhe essa mensagem aí. Se você achou que Deus falou ao seu coração, pois assim como Ele falou com você, Ele quer falar com outras pessoas também. Nos ajude a compartilhar. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nos ajude aí a crescer esse canal para alcançarmos mais vidas, né? Deixa aí o seu like, né? Ative os sininhos das notificações e que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.